Gente do bem, meus amores, como é que vocês estão? Muito boa tarde, primeiramente. Espero que todas aquelas pessoas que estão a ser chamadas neste momento para esta live são as pessoas que precisam ouvir aquilo que eu vou dizer. Olá, King. Partilha esta live. Todos aqueles que vão entrar, olá, Dra. Olá a todos que estão a entrar, todos aqueles que vão entrar nesta live, partilhem e não fiquem parados. Quem quer ser abundante tem que abençoar outras pessoas. Olá, Carla Surizo, coach. Olá, todos aqueles que vão entrar. Hoje vamos falar sobre formação do ego. Quantas vezes eu já achei de que eu tenho que deixar de ter ego na minha vida, de ser egoísta, o quanto isso pode me bloquear, e muitas das vezes eu não sei como desvincular-me do excesso do ego. Por que eu digo excesso do ego? Porque o ego é uma formação do caráter do ser humano. Às vezes a informação que nós temos sobre o ego é o quê? É que nós temos que abandonar ser egoísta, nós temos que deixar de ser egoísta. Mas o que eu vim trazer hoje é uma coisa diferente. É que o ego é uma formação do nosso caráter. O ego, ela está formada no ser humano que nós somos. Olá, Lady. Olá, Music. Olá a todos aqueles que vão entrar. Bem-vindos. Vocês estão a ser chamados. O universo está a vos convocar para esta live. Por quê? Porque vocês precisam ouvir aquilo que vai ser dito aqui. Obrigada, meu amor. Maravilhosas somos todas. Bênção na tua vida. Então, o universo está a convocar. Só que, às vezes, tu podes ter consciência, tu entras na live e olhar para a live e sair. Ah, não. Vou fazer outra coisa. Vou ver outro post. Só que tu não entendes que o universo te chamou para ficar nessa live. Tu não entendes que tu precisas partilhar com outras pessoas para dizer assim, olha, ela diz algo que me desperta a consciência. Ela me diz algo que quando eu saio daqui saio melhor. Então, aonde tu estiveres e com quem tu estás, se diz algo, se faz alguma coisa diferente que tu não fazes e que pode te despertar a consciência, permaneça aí. Significa que tu estás a ter inteligência emocional de tomar decisão sobre a tua vida. Estás a abandonar o ego em excesso. Porque o ego, como eu acabei de dizer, todos nós temos egos. Todos nós somos vaidosos. Todos nós somos egoístas. Todos nós somos prepotentes. E todos nós, muitas das vezes, somos egocêntricos. Por quê? Porque isso é a formação do nosso caráter. Isso vem do arcaico. O que é o arcaico, Vânia? Pega uma lista ou um caderno e escreve aquilo que eu estou a dizer. Depois, com o tempo, tu vais estudar aquilo ou tu mesmo vais analisar o que é que tu vais descobrir. Nossa, a Vânia disse uma coisa numa live que fez muito sentido para mim. Então, a primeira formação vem do arcaico. O que é o arcaico? É a tua ancestralidade, é a tua árvore genealógica, é a história por trás de ti. Qual é a história por trás da Vânia? Quem é a Vânia numa história que ninguém vê? Porque vocês estão a ver, vocês estão a me ver a falar, mas vocês desconhecem uma história que vem por trás. Vocês não sabem a minha ancestralidade. Vocês não sabem o karma que eu carrego. Vocês não sabem o vínculo emocional que eu trouxe na minha vida toda. Mas eu tenho uma história. Tu também tens uma história. Tu também estás vinculada a um arcaico. Tu também estás vinculada a uma ancestralidade. E o que isso formata no caráter de um ser humano? A tua ancestralidade tem histórias que tu vinculaste com ela e trouxeste para esta vida. Trouxeste para quê? Para ajudar alguém do teu antepassado que não teve capacidade de desenvolver aquilo e tu trouxeste para quê? Com uma missão de desenvolver aquilo. Para quê? Para que alguém que venha depois de ti não carregue aquele vínculo emocional.
E o que é que tu estás a fazer com essa informação toda? O que é que tu estás a fazer com algum fator na tua vida que tu trouxeste e que não estás a desenvolver? Estás a estagná-lo, estás a aumentar a densidade daquele fator, e alguém que vem depois de ti, que é o teu ancestral, tu vais ser o ancestral daquela pessoa. Aquela pessoa vem com aquele vínculo emocional que tu não soubeste tratar, porque tu não cumpriste o teu papel aqui na Terra, tu não evoluíste como indivíduo, tu não buscaste o conhecimento, tu não buscaste desenvolver o teu ser. E pode ser o teu filho, pode ser o teu neto, pode ser um bisneto. Então, o que eu quero te chamar a atenção? Cuidado com a vida que tu estás a viver. Cuidado com a forma como tu estás a levar a tua vida. Porque tu és responsável aqui nesta terra de desenvolver as tuas habilidades, de experienciar, desenvolver tudo aquilo que é. Às vezes tu podes ter dor de apego emocional. E se tu não desenvolves essa dor do apego emocional, o que é que vai acontecer? Tu vais ser um ser humano que não vai desenvolver as tuas habilidades. Tu vais ser um ser humano que vai viver completamente apegado a coisas, a situações, e vai sofrer muito por isso. Porque uma pessoa que vive apegada a coisas e situações é um ser humano dependente dessa situação. Então, para desenvolver algo, para não ser dependente emocional, eu preciso desenvolver o desapego. Se eu sou uma mulher que vive apegada. Imagine que é uma mulher... Gente, isso vocês não têm noção do que eu estou a ensinar. Algo que eu faço dentro da minha mentoria. Algo que eu faço... Mas por que eu estou a fazer isso? Porque eu estou a ouvir a lei universal. Vai lá e ensina. Abra a mente daquelas pessoas que vão ouvir essa live. Porque essa live vai ficar salva. Essa live vai perdurar lá. E muitas outras pessoas que vão entrar um dia na minha rede social vão ser o quê? Vão ser destampadas com uma clareza que elas nunca tinham ouvido. Sabe? É muito importante nós pegarmos todos os insights que estão aqui a ser dito e eu levar para a minha vida. Porque eu estava a falar, eu acho que é isso, eu estava a falar sobre uma mulher que vive num apego emocional dentro de um relacionamento. O que acontece com essa mulher? Essa mulher, ela deve ter sofrido na infância por ausência do pai, ou a ausência da mãe, por ela não ter sido aceite, ou por ela ter sofrido vários traumas ou abusos na infância. Ela viveu aquilo. O que acontece com uma pessoa? Só o arcaico dá uma live, um conteúdo enorme. Eu nem consigo, se eu pegar só no arcaico para vos explicar o que é o arcaico, eu não saio da formação do ego. Sabe? Porque a formação do ego são 5 pilares. E eu comecei no arcaico. Para vos explicar o arcaico, para vos explicar a ancestralidade que nós trazemos e o vínculo emocional que nós temos, eu tenho que ir na infância. Por quê? Porque há muitas dores que estão vinculadas lá na criança de 8 anos. Lá na criança de 4 anos que quando foi molestada e não foi tratada, ela não contou a ninguém por medo ou porque a própria pessoa era de dentro da família dela e ela não teve coragem de contar a ninguém, ou porque não acreditavam nela, ou porque a própria pessoa que a molestou a ameaçou, que ela não podia contar, e passou. Aquilo ela esqueceu no seu consciente que viveu aquilo. Mas no emocional dela ficou um vínculo enorme. O que faz uma criança de 4 anos ser molestada? Ela não fez nada. Ela não se pôs a jeito para ser molestada. Ela trouxe algo no ancestral dela que ela precisa cuidar. Ela trouxe um vínculo emocional. A vida nos traz coisas e situações que nós precisamos resolver. Não é à toa, não é por acaso que eu passo por aquilo que eu passo. Não é à toa que eu, Ivanilda Ramos da Veiga, passei por uma gravidez
e fui mãe solteira. Não é à toa que eu tive que criar o meu filho sozinho. Não é à toa que eu tive que sofrer muitas coisas para chegar onde eu cheguei. Não é à toa que quando eu era grávida, eu entrei dentro do hospital, quase morri para ter o meu filho. Não é. É algo na minha ancestralidade, no meu arcaico, que eu trouxe para resolver. E como eu não tinha esse conhecimento e nunca ouvi ninguém a falar, eu fui batendo na parede, eu fui batendo na rocha, eu não desenvolvi o meu autoconhecimento. E o que acontece? Quanto mais fechada nós estamos, mais incrédulo nós ficamos, mais nós estamos cientes das coisas. E quando nós não estamos cientes da coisa, o que acontece? Só fazemos caca, só fazemos porcaria, só nos magoamos. Porque até a dor que tu tentas fazer com que o outro passe, essa dor vai cair em cima de ti. Tu vais tropeçar pelo teu próprio novelo. Porque tu não estás a saber resolver as tuas pendências emocionais. E as pendências emocionais é o quê? É aquilo que está dentro de mim a reverberar. É aquilo que está dentro de mim que eu não estou a conseguir resolver, que eu estou a vomitar para fora, porque eu estou a ser uma imatura emocional. Porque eu não estou a procurar a inteligência emocional para desenvolver os meus fracassos. E eu vivo apegada a coisas. Eu sou incrédula. A Ivanilda entra numa live aqui e começa a falar no arcaico, na ancestralidade. E eu, essa daí vem com essa história. É uma pena. É uma pena tu pensares dessa forma. É uma pena tu ainda não entenderes que tu traz uma história no teu passado que é preciso resolver, sabe? Dá para falar aqui em todas as religiões falam a Igreja Católica fala na árvore genealógica, a ciência fala no arcaico e há outras religiões que falam na ancestralidade. Então, se nós formos ver a ciência, a religião, todo o conteúdo que é abordado nos traz uma clareza o quanto nós precisamos tratar das nossas histórias por trás, da nossa pendência. Então isso para te dizer que todos falam, só que cada um fala com a sua língua. É da mesma forma que eu estou aqui a falar de uma forma e outro profissional fala de outra forma. Mas não quer dizer que é diferente. Quer dizer que é preciso tratar. Se tu estás aqui nessa live e se tu és dependente emocional de algo ou tem alguma coisa na tua vida a reverberar, e tu não entendes essas questões, primeiro começa a entender o que tem por trás que eu desconheço. Por que o autoconhecimento é poderoso? Porque o autoconhecimento vai te ajudar a entender aquilo que tu sozinho não consegues. Como é que eu cheguei no arcaico? Eu tive que estudar, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que apalpar, eu tive que buscar. Eu era uma mulher religiosa. Eu não acreditava em muita coisa, eu era cética, eu amava a Deus, mas minha vida não evoluía, minha vida parece que não andava, só andava para trás, e eu continuava a amar a Deus. Então o que faltava? A minha habilidade, a minha conexão espiritual era aberta, porque eu procurava Deus, mas eu não procurava inteligência emocional, e várias vezes Deus disse assim, filha, tem essa pendência, porque quando nós estamos a bater com a cabeça na parede por várias situações e continuamos a nos magoar, isso significa que há ali coisas, blocos emocionais a ser tratados. Que muito deles vem da nossa infância, vem da nossa ancestralidade. Que está no que? Aonde? No arcaico. Aquela dor emocional que tu vira e mexe, por mais que tu tentas. Por exemplo, há pessoas na vida financeira que não conseguem fluir. Trabalham e só dá para pagar a conta. Não é estranho? E há muitas pessoas que acham que o trabalho precisa ser braçal. Aquelas pessoas fartam de trabalhar, cansam por dar tanto a trabalhar e não tem dinheiro para pagar a conta. E olha só, a PNL é tão poderosa, mas muitos de nós não usamos a PNL. Diz assim, desde que o meu dinheiro dê só para pagar a conta, tá bom. O que eu estou a dizer ao universo? Eu estou a dizer, eu só quero pagar a conta. Eu não quero mais nada, não. Só que não é isso que tu queres. Na verdade, tu queres uma casa boa, tu queres desfrutar da vida, tu queres viajar, tu queres isso, tu queres fazer várias coisas.
Mas a tua inteligência, a tua habilidade, como não está desenvolvida, tu diz, não, desde que pague a conta está tudo bem. Mas mentira, tu quer sempre mais. Dentro de nós somos o quê? Nós somos a prosperidade. Só que o que faz com que nós não atingimos a prosperidade? Bloqueios emocionais. Quando eu sei quem eu sou, com firmeza, eu não carrego vínculos emocionais. Por quê? Porque eu sei que dentro de mim tem que jorrar água viva. Eu sei que dentro de mim eu tenho que limpar os meus blocos emocionais. E os meus blocos emocionais daquela criança que foi molestada, de um arcaico, de uma ancestralidade que eu trouxe. Porque às vezes eu pergunto assim, eu já tive na imersão com clientes que eu perguntei assim, sofreste abuso na infância? Não. Os teus pais como é que foram? Maravilhosos. Então eu fazia perguntas para entender aonde havia vínculo emocional naquela pessoa. Ela nessa vida teve uma infância aparentemente boa. E o que eu tenho que buscar? A ancestralidade daquela pessoa, porque se não foi aqui que ela tem esse vínculo emocional, ela trouxe da sua ancestralidade. O Insta concorda comigo. Ela trouxe da sua ancestralidade. Ou de um avô, ou de um tio. Porque, repara, dentro da minha ancestralidade, eu tenho pai e mãe. Eu carrego o vínculo emocional dos meus ancestrais, do pai e da mãe. Eu posso não carregar tudo, aliás, ninguém carrega tudo, mas eu posso trazer uma ancestralidade da minha tia. A minha tia, por exemplo, podia ser uma mulher que era dependente emocional. E eu trouxe isso comigo. A minha tia podia ser uma mulher que amava Deus. E eu trouxe isso comigo. A minha tia podia ser uma mulher que ganhava muito dinheiro e perdia muito dinheiro ao mesmo tempo, porque ela tinha blocos emocionais de crenças de escassez. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas também vou perder muito dinheiro. Por quê? Porque há um bloco dentro de mim que é da minha ancestralidade que não foi tratada, não está a ser tratada. Então por mais que eu trabalho, eu não consigo juntar dinheiro. Por mais que eu entre dentro de uma relação, eu dou tudo de mim. E se calhar o erro é esse, eu dou tudo de mim, porque ninguém deve dar tudo dela mesma ou dele mesmo dentro de um relacionamento, sabendo que esse relacionamento não é saudável ao ponto de eu dar tudo de mim? Até depende. Às vezes nós não carregamos só da tetavó. Depende, mas sim, normalmente pode vir até de lá. Mas imagina, a minha mãe ela pode carregar muito mais. Então, a ancestralidade aqui, ela está muito dependente com a missão que eu trago. Sabe, dependendo da missão que eu trago um vínculo emocional ancestral. Isso é para quê? Porque quando eu desenvolvo aquela habilidade, aquela dor, aquela mágoa, a vida flui para mim. Porque eu trouxe uma missão que eu consegui desenvolver aqui nessa vida. Eu trouxe algo que eu consegui desbloquear. O que eu estou a fazer quando eu estou aqui a falar com vocês, a trazer essa clareza da ancestralidade, do arcaico? Eu estou a pôr a minha voz no mundo. Eu estou juntos, estamos a clarear a nossa mente. Estamos a tentar entender de onde vêm vários vínculos emocionais. E eu estou a destravar mulheres dos meus ancestrais que foram caladas. Eu estou-me a posicionar para dizer que alguém que venha depois de mim, ela não vai mais ter que ficar calada. Por quê? Porque eu rompi esse bloco emocional. Porque eu rompi essa dor. O que aquela moça, Bruna, que sofreu um relacionamento abusivo, quando ela escreveu aquela carta e desfez o vínculo emocional, um quebra de ciclo, exatamente. Olha, a lei está bem ciente, uma quebra de ciclo. O que ela fez quando ela... Porque às vezes a quebra do ciclo ou desvínculo emocional, quando eu tenho consciência dela, eu fazer uma carta, ou eu ditar, ou eu fazer uma oração, dependendo da tua crença, sabe? A religião é simplesmente uma crença, porque Deus, ele é um só para todos nós. Deus, ele não é religioso. Deus, ele não tem uma religião.
Ele ama todos nós da mesma forma e nós somos criação do universo, de Deus. Então não há, porque a Igreja Católica é mais amada, não existe isso. Existe simplesmente crenças religiosas. Então nós precisamos entender que a quebra de ciclo pode vir com uma carta, pode vir com uma oração, mas eu preciso primeiro ter consciência dos meus vínculos, sabe? Do ciclo que eu trouxe para quebrar, do ciclo que eu trouxe na minha história, que eu preciso desvincular-me dela. Às vezes há uma pessoa que traz um vício de dependência de droga. Isso é muito sério. Nós precisamos entender que isso é muito mais sério. Nós estamos em busca de tanta coisa, mas enquanto nós não entendemos o poder que nós carregamos dentro de nós e poder tirar para fora, vazio é a nossa busca no mundo. Porque não é o mundo que tem para nos dar. Nós já viemos com tudo aquilo que nós precisamos desenvolver aqui nessa terra. Para quem fala em tratar ciclos, dores emocionais, isso quer dizer o quê? Porque quando eu resolver os meus blocos emocionais, quando eu quebrar os meus ciclos de traumas e dores, significa que eu estou a abrir caminho para ser próspera. E o que é prosperidade? É fluir no relacionamento, é fluir na vida financeira, é fluir em todo o campo da tua vida. Porque a prosperidade é quando nós abrimos caminho. E o que é o caminho? É eu me aceitar, é eu resolver as minhas dores, é eu resolver as minhas pendências que estão dentro de mim. A consciência é o primeiro passo. Por isso é que eu estou aqui, olha a Lady maravilhosa, sem dúvida. Porque nós precisamos ter a consciência daquilo que eu preciso tratar. Muito bem, Lady, parabéns, obrigada. Estás me ajudar a fazer a live. A consciência é o primeiro passo. Porque se eu não tiver consciência daquilo que eu preciso tratar, às vezes nós vemos a pessoa a empurrar a vida com a barriga. Eu já usei essa palavra antigamente, lá no passado. E eu sei que há muitas pessoas que usam essa frase ainda. Ah, não, eu estou empurrando a vida com a barriga. A vida não é para ser empurrada com a barriga. Porque enquanto tu estás a empurrar a vida com a barriga é porque tu não entendeste o teu verdadeiro valor e poder que tu carregas. Só que dentro de ti há um poder enorme. Às vezes nós vimos aquela pessoa que acessa algo tão poderoso. Ainda no outro dia, ou ontem estávamos a falar da caneta Bic. Aquele senhor, o dono da empresa, quando ele criou aquela caneta, foi através da tampa. Aquela caneta, não há quem não conhece aquela caneta. Ele hoje é multimilionário. Mas quem dava? Ninguém dava 1/3 para ele por causa daquela tampa da caneta que ele criou. Mas o que fez com que ele gerasse a riqueza que ele gerou? Ele acessou a confiança dentro dele. Ele tinha convicção dentro dele que aquilo era o caminho. E como é que eu consigo ter essa convicção? Quando eu não tenho dúvida de quem eu sou. Quando eu tenho clareza do caminho que eu quero seguir. Porque quando eu tenho clareza do caminho que eu quero seguir, vem uma pessoa e diz assim, não. Imagina quantas vezes ele ouviu alguém dizer, tu estás doido? Essa caneta nunca vai te dar nada. Será que ele não ouviu isso milhões de vezes? Mas ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque dentro dele ele tinha uma convicção de quem ele era. Dentro dele havia uma clareza dos caminhos que ele queria seguir. Então, por mais que as pessoas insistissem em dizer isso não ia dar em nada, isso não vale a pena, ele não desistiu. Ele permaneceu fiel a ele. Isso tudo para te dizer, o que eu estou a dizer com isso? Quando eu digo ele permaneceu fiel a ele, que tu precisas permanecer fiel a ti, mesmo quando todos desacreditam de ti. Tu precisas começar a buscar dentro de ti todas aquelas coisas que precisam ser tratadas e tirar para fora. Porque quem deita lixo dentro dela, quem permanece com dores e mágoas, ódio, falta de perdão, é uma pessoa que ainda ela não entendeu que dentro dela é toda a riqueza que ela precisa.
E olha só, se dentro dessa pessoa, e se dentro de mim, vou pôr eu como um jogo, dentro de mim, eu sou a riqueza. Mas o que é que eu estou a fazer com a minha riqueza? Eu estou a guardar lixo, eu estou a guardar falta de perdão, eu estou a guardar dor, eu estou a guardar mágoa. O que é que eu estou a ser? Estou a ser a abundância? Estou a ser a prosperidade? Ou estou a ser um caixote de lixo que guarda sentimentos podres? O que é que eu vou gerar na minha vida? Coisas boas? Não, porque eu não guardo coisas boas dentro de mim. Alimentar espiritual, que é a base de saber controlar as emoções e a razão, a alma e depois o corpo. Sem dúvida, porque a alma é que conduz o corpo. Então, é isso mesmo que eu estava a dizer. Então, quando eu guardo sentimentos podres dentro de mim, o que é que eu estou a fazer comigo? O que é que eu estou a dizer para mim mesma? Tu és um caixote de lixo que guarda falta de perdão porque não tens coragem de perdoar, porque tu ainda não entendeste que enquanto não perdoaste, tu não consegues quebrar ciclo. Enquanto não perdoar, porque se nós estamos a conviver com alguém que nos magoa, por algum motivo é. Se eu fui molestada na infância, por algum motivo é. Então o que é que eu vou fazer com aquilo que acontece comigo? Eu vou tentar resolver os meus blocos emocionais. Eu não vou deixar elas dentro de mim. Imagina se eu, Ivanilda, guardasse todas aquelas emoções que me foram postas durante a vida toda até chegar aqui. Imagina quantas pessoas eu cruzei com elas na minha vida que me disseram que eu não era capaz. Imagina quantas pessoas que eu cruzei com ela na minha vida que tentaram me empurrar e tirar o tapete. Imagina quantas pessoas que me disseram que eu não ia dar em nada. Imagina quantas pessoas eu encontrei ao longo do meu caminho que gozaram comigo. E se eu tivesse acreditado naquelas pessoas? E se eu tivesse parado? E se eu não tivesse caminhado, continuado, acreditado em mim? O que eu seria? Uma mulher tentando sobreviver, mas mendiga emocional. Por quê? Porque ela não soube soltar a corda que aprisionava ela. Ela não soube soltar aquele pensamento do outro. Porque repara, o que nós carregamos muitas das vezes que nos impede de fluir e que nos aterra para baixo é simplesmente uma palavra negativa vinda do outro. Do pensamento do outro. Mas por que essa palavra veio até mim? Porque dentro de mim, há um bloco emocional que aquela palavra vai conectar. Porque se aquela palavra não tinha poder de me conectar, era porque esse bloco já estava resolvido. Então, repara só uma coisa. Se alguém te diz incapaz e isso te incomoda, é porque dentro de ti há uma incapacidade que tu precisas resolver. Se alguém encontra contigo e te diz tu não és capaz ou não vais conseguir, ou alguém te disser uma palavra que aquilo mexer contigo e te magoar, observa o que aquela palavra tem com o teu vínculo emocional, porque tem sempre. Porque uma pessoa bem resolvida, imagina, eu não sou uma mulher apegada. A pessoa vem e diz, tu és uma mulher cheia de apegos, vive emocionalmente apegada. Se isso não for verdade, isso não vai me tocar. Certo? Então, isso tem poder para me tocar quando eu realmente sou uma mulher dependente emocional. E se realmente eu sou dependente emocional, alguém vem e me diz aquilo, isso me toca. Por quê? Porque há dores dentro de mim que conecta com a palavra que a pessoa disse. Então, meu amor, toda vez que alguém te disser algo que te incomodar, observa o que aquela palavra tem que mexe dentro de ti. Que ainda há situações dentro de ti que precisa ser resolvido. Porque nada é por acaso. A vida, o universo, a vida, seja aquilo que tu acreditas, a forma como tu acreditas, ou Deus não traz pessoas e situações que tu não precisas mudar. E quando vem uma pessoa que te trata bem, o quê? Significa que tu começaste a te tratar bem. Quando vem muita abundância financeira, significa o quê? Significa que tu entendeste o poder e o valor que tu és. Porque quanto mais consciência nós temos de quem somos, mais o universo nos presenteia com coisas boas e maravilhosas. Por que é que nós vemos pessoas ricas a serem cada vez mais ricas? Porque essas pessoas entenderam primeiro o valor que elas são. Porque as pessoas que não entenderam realmente o valor que elas carregam, repara, ou dão de tudo para acabar com o dinheiro,
E podemos usar muitas histórias aqui de pessoas que ganharam no Euromilhões ou ganharam algum dinheiro na Mega Sena ou nisso ou naquilo. 2 anos depois essa pessoa perdeu todo o dinheiro. Por que essa pessoa perdeu todo o dinheiro? Porque essa pessoa não tinha capacidade emocional nem financeira para gerir aquele dinheiro. Aquela pessoa não tinha emocional preparado para ter todo aquele dinheiro que ele teve. E o que ele fez? A mente da pessoa trabalhou no emocional frenético ao ponto de voltar a estaca zero, onde ele era o início de tudo dele. Por quê? Porque ninguém levanta de um alto para cima rápido sem antes trabalhar o emocional. E por que o universo permite isso acontecer? É para nos ensinar de que para eu ser rica materialmente é quando eu entender a riqueza que eu carrego aqui dentro. Por isso é que quando nós vemos pessoas muito ricas que enriquecem rápido, são pessoas que fazem trabalhos comunitários, são pessoas que ajudam muito, são pessoas que têm um coração grande, são pessoas... E quem diz, rico tudo é isso, rico tudo é aquilo. Quem fala mal do rico, cuidado quando tu falas mal do rico. Isso fala muito sobre a tua crença. Isso fala muito sobre a tua incredulidade sobre a vida financeira. Isso fala muito mais sobre ti do que do outro que tu estás a falar. Então vamos prestar atenção na nossa atitude. Eu vim aqui com a formação do ego. A formação do ego é o arcaico, é a genética, é os pais, é a cultura. Mas eu fiquei só no arcaico. Sabe por que eu fiquei só no arcaico? Porque para já eu senti que eu precisei falar tudo aquilo que eu falei. E para já são temas que, se nós ficarmos aqui, ela não acaba. Porque quando eu pego no arcaico, eu vou para a infância. E quando eu saio da infância, eu venho para a vida adulta. E há muitos compilares no meio. Aquela criança sofreu um abuso ou foi molestada. Por que aquela criança foi molestada? Porque a própria ciência ensina isso. Por que aquela criança foi molestada? Porque aquela criança tem um vínculo de dor. Eu sei que não é fácil. Não, nenhuma criança merece ser molestada. Realmente é verdade. Mas para isso acontecer, é porque ela, dentro dela, há uma coisa que precisa ser resolvida. Não estou a dizer que uma criança deve, não, longe de mim. Mas é porque ela precisa resolver uma pendência dentro dela. Um vínculo emocional que ela traz. Porque a vida só nos permite viver situações que vinculam com aquilo que nós precisamos resolver aqui nesse mundo, nesse planeta. Se nós não tivéssemos nada para resolver nesse planeta, nós não estaríamos aqui. Obrigada, Elsa. Eu não sei quem é Elsa, mas a Lady deve ter partilhado a live. Estejas aqui. Não percebi. A criança é molestada por culpa dela? Não. Deus me livre. Uma criança nunca é molestada por culpa dela. Uma criança, na infância, ela passa por um abuso. Imagina que a maioria das vezes, essa criança passa por um abuso dentro da própria família. Aquilo é um vínculo emocional enorme para aquela criança. E muitas das vezes aquela criança não tem capacidade nem de contar aquilo que passou para os pais, porque ela é ameaçada. E aquela criança passa a vida dela toda. Por que eu estou a contar? Para fazer entender. Para não ser mal compreendida. Porque às vezes uma simples palavra nós somos mal compreendidos. Então aquela criança traz um vínculo emocional. Que ela não contou, ela não tirou para fora. Ela tem isso dentro dela. O que a vida faz com que... Porque quem foi abusada, um dia esteve no lugar do abusador. É difícil ouvir isso. Mas ela precisa tratar aquele bloco. O que eu quero dizer? Pode ser dos seus ancestrais. Ela traz um abuso. Ela pode ter trazido um abuso dos seus ancestrais. Por que hoje a ciência, a terapia fala em constelação? Isso é muito importante, nós abrirmos os leques da nossa mente para entender, para não ficar... Ficou mal, sim, se calhar. Então ela trouxe um vínculo emocional da alguém na ancestralidade dela que passou por aquilo
e que não foi resolvido, aquela criança trouxe. E aquela criança precisa resolver aqui. Só que aquela criança, se não conseguir desenvolver aquilo, o que é que vai acontecer? Vai abrir um bloco enorme de dor naquela criança. Vai abrir um bloco emocional enorme de dor, de apego. Ela não consegue se relacionar com um parceiro saudavelmente. Ela não consegue. E o que acontece? Eu já falei com uma pessoa que não consegue desenvolver isso. E o que acontece com uma pessoa que consegue desenvolver? Ela pega naquilo que é dor para ela, porque todos nós viemos com uma dor, e ela vai ajudar outras mulheres que passaram por o mesmo. Ela vai ajudar outra mulher que não está a conseguir ultrapassar, porque ela vai segurar na mão dela. Ninguém melhor do que alguém que passou pela mesma dor que nós passamos. Ela pega na dor daquela mulher e diz assim: vem, que eu também passei por isso. Eu também vou te mostrar o caminho para poder encontrar a paz da tua alma. Isso não é do corpo físico, isso é a paz na alma. Por isso que a primeira coisa que nós devemos fazer é perdoar quem nos molestou. O adulto abusa, não mais a criança. Não percebi, amor. Explica, que eu gosto de trazer muita clareza pela minha conversa. Então, essa mulher ou esse homem, porque, repara só, não é só a mulher que é molestada. Os meninos também. Principalmente na nossa nova era. Então, quando eu resolvo uma pendência emocional muito grande na minha vida, eu acabo por ajudar outras pessoas a resolverem também. Então é muito importante eu deixar isso bem claro, porque é óbvio que o adulto que foi abusado leva isso para a vida adulta, sem resolver. Isso a maioria das vezes. Foi o que eu acabei de dizer, porque há muitas crianças que são molestadas que não contam. Guardam com elas por dois motivos. Ou por medo, porque os pais são muito duros, não criaram uma relação de conversa, de diálogo. A criança não tem confiança para falar com os pais, acaba por guardar para ela. Por isso é que é muito importante nós falarmos com as nossas crianças. Porque quem fala, quem dialoga, fica mais fácil de abrir. E quando eu converso sobre uma dor que eu passei, por isso é que a terapia existe, porque a terapia eu falo sobre coisas que eu não vou falar na rede social. A terapia eu falo sobre coisas que eu não vou falar com todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso, ela não vai contar a uma pessoa qualquer. Ela precisa se sentir confortável para falar sobre aquilo. E o adulto que traz aqui... a criança por dois motivos. Falei num, que é a falta de confiança nos pais, porque às vezes os pais acabam por ser muito duros e as crianças ficam com receio, não contam, ou então porque o próprio abusador ameaça elas e elas ficam com medo e não contam. E levam sim para a vida adulta. E quando levam para a vida adulta, o que acontece? Há um bloco emocional enorme que cria nessa pessoa. E essa pessoa tem um vínculo com ela de dor, de dependência. E ela não consegue... Por exemplo, uma mulher que foi molestada, ela tem repugnância de ser tocada. Eu já tratei isso na terapia. Eu não vou falar sobre o caso, que pronto, eu respeito. Eu já tratei isso na terapia. Com uma cliente, ok. E quando isso acontece, ela sente-se repugnância do marido dela, ou do parceiro dela. E muitas das vezes, por quê? O corpo dela tem esse nojo. O corpo dela sente, conecta-se com aquela emoção. Mas ela pode não lembrar, ela pode não ter nem noção que é por causa daquilo. Se for uma coisa leve, se for uma coisa leve, ok. Se for uma coisa mais forte, se calhar ela até vê a imagem dela. Mas ela não tem coragem de falar com todo mundo. Então eu quis deixar isso bem claro, porque nunca, jamais na minha vida, em toda a minha vida, que Deus me perdoe, falar sobre uma criança ser molestada é normal. Não é. E que todos os pais possam cuidar dos seus filhos.
Porque cada vez mais o que nós encontramos por aí são pessoas inconsequentes emocionais. São pessoas que não conseguem controlar as suas emoções. Ainda no outro dia eu vi um post de uma mãe que a própria filha foi abusada e depois assassinada pelo companheiro dela. Aquilo é doloroso. Nós precisamos saber quem nós pomos ao nosso lado quando nós temos crianças pequenas. Porque as crianças são umas esponjas. Elas sugam tudo. Elas sugam o ambiente. Elas sugam e trazem tudo no emocional dela. Por isso nós precisamos cuidar das nossas crianças. Para que depois não seja um adulto, não seja um adulto que venha com muito... Porque os blocos já existem, não é? Nós já trazemos blocos da nossa ancestralidade. E nós podemos vincular a mais blocos aqui nesta vida. Porque nós trouxemos blocos para resolver e nesta vida nós também vamos ter blocos para resolver. Então, por isso é que é importante constantemente nós buscarmos a evolução. Porque quanto mais eu evoluo, mais eu entendo aquilo que eu preciso tratar, mais eu busco resolver as minhas cacas para eu ser um ser humano melhor. Porque ninguém vai conseguir atingir o ípice da inteligência. Isso não existe. Porque todos os dias eu encontro em mim coisas para mudar. Todos os dias eu encontro em mim coisas que eu preciso tratar. Por isso é importante buscar esse conhecimento. Eu fiquei aqui quase 1 hora a falar sobre isso. Se me deixarem, eu fico mais. Mas eu vou terminar essa live para quem depois vai assistir, para poder ter clareza, entendimento. Se houver alguém aqui que queira mais entendimento sobre vínculos na criança, eu fiz esse trabalho tão lindo, tenho feito um trabalho tão lindo de curar a criança emocional. Eu curei a minha criança emocional. Eu voltei àquela menina, graças a Deus, porque eu trouxe os meus vínculos emocionais. E muitas mulheres não estão a conseguir voltar à sua própria essência, porque elas não estão a conseguir resgatar a sua menina, porque há muita dor ali dentro, de abandono de pai, de abandono de várias situações. Às vezes, numa criança, um simples mudar de casa pode trazer um vínculo emocional enorme e nós não temos noção. Então, por isso, que a primeira coisa a ser tratada é a ferida da criança interior. Porque há uma criança dentro de todos nós que, se ela estiver machucada, nós não conseguimos prosperar. Eu tenho a certeza que alguém vai conectar com aquilo que eu estou a dizer. Às vezes, tu trabalhas tanto, tu dás muito no teu trabalho, mas tu não vês resultado financeiro, sabes por quê? Porque dentro de ti tu ainda não entendeste que há pendências que precisam ser resolvidas. Blocos emocionais, dores, mágoas que nós temos aqui guardado dentro de nós e na nossa criança emocional, não é um clichê, não. É algo muito sério. É algo que está a travar a tua vida. É algo que está a bloquear a tua verdadeira prosperidade. É algo que faz com que o teu rio não flua. Trava completamente. Trava completamente. Então, tu precisas curar as tuas feridas que estão lá na criança, lá naquela criança que do 0 ano de idade, quando estava de ventre da mãe, até os 8 anos, sugou tudo. Imagina uma criança do 0 ano de idade até os 8 anos. Por mais que às vezes tu diz assim, eu já perdoei o meu pai, eu já perdoei alguém que me molestou, eu já perdoei a minha mãe que muitas das vezes disse que eu não era capaz. Mas há coisas aqui a tratar. E se nós não tratarmos, eu digo nós, porque eu todos os dias busco essa evolução do meu ser, porque eu entendi quem eu sou, eu entendi para onde eu vou, e eu não quero ir sozinha. Isso não é clichê, não. Isso é a mais pura verdade. Então eu precisei ir lá na minha infância, buscar aquela menina alegre, aquela menina que me dava prazer de viver,
e que muitas das vezes eu tive que anulá-la para fingir ser alguém que a sociedade aceitava. Enquanto nós tentamos arranjar uma capa para que a sociedade nos aceite, isso significa que ainda nós não nos aceitamos. E enquanto nós não nos aceitamos, independentemente da tua história de vida, tu não estás pronto, não estás pronta para fluir, para prosperar na vida. O perdão, eu amo falar sobre o perdão, e se eu ficar aqui eu falo mais uma hora. Eu amo falar no perdão, mas eu deixo isso aqui só uma coisa. Quando nós entendemos que o perdão não é para o outro, é para que a minha vida possa fluir, eu vou rapidamente querer ressignificar o perdão que está dentro de mim, que eu achei que não vou perdoar o fulano, ele me magoou. Quem é que está a guardar essa dor? Quem é que está a guardar esse vínculo emocional? E quem é que está a ser afetado com isso? Porque aonde é que ele está guardado? Quando nós pomos o lixo no caixote de lixo, é onde é que cheira? É o caixote que cheira mal ou é a nossa casa? O lixo cheira mal onde está guardado. A pessoa que te magoou, ela vai responder pelas suas irresponsabilidades. Agora tu, quando resolves carregar aquilo dentro de ti, tu estás a guardar lixo. E como é possível uma pessoa prosperar guardando lixo? Como? Como é possível uma pessoa fluir na vida guardando ali lixo dentro dela? O que é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o teu coração está cheio? De uma mágoa que tu não conseguiste soltar? Se alguém te feriu, eu volto a dizer, é porque teve que ser daquela forma. É porque tu tens que resolver aquilo de uma forma ou de outra. Às vezes é doloroso, porque às vezes a pessoa nos fere de uma forma que não é aceitável. Não é aceitável, como eu falei de uma criança que é molestada, não é aceitável aquilo. Mas há um vínculo de dor ali, que a vida permitiu que acontecesse daquela forma. E não cabe a nós julgar. Não cabe. O julgamento não está dependente de nós. Nós não somos juízes nem doutores. Nós estamos aqui para evoluir e para soltar as nossas próprias cacas. E não depende, infelizmente. Por mais que doa, por mais que diga assim, não, eu não posso aceitar isso. Eu não estou aqui para julgar nem tu. O teu julgamento não vai levar ninguém a nada. Só vai travar a tua vida. Só vai impedir que tu fluas na vida. Vê se tu entendes isso e leva isso. O orgulho é do diabo, mas as pessoas não têm noção. É muito verdade isso. Quem é o pai do orgulho? O diabo. O que ele nos faz? Porque o diabo ele não quer que nós entendamos quem nós somos. Porque ele sabe que quando nós entendemos quem somos, tornamos um perigo para ele. Então, como ele quer que ficamos adormecidos, ele põe um orgulho no nosso coração. Então, solta o orgulho e começa a entender assim, quem é que eu tenho que perdoar? Quais são as toxinas que eu guardo dentro de mim, que eu preciso soltar? É sobre isso. Para de julgar, para de querer encontrar sempre um culpado, um motivo para apontar o dedo e começa a fluir. Começa a deixar ir. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é preciso para que tu entendas o teu valor e tu entendas de que o único que tem poder de curar as tuas feridas é o teu Criador. Não é o mundo, porque o mundo não está pronto. Meus amores, um beijo. Espero de coração. Diz-me aí, eu fui clara? Eu disse coisas que trouxe clareza? Deixei alguma dúvida no vosso coração? Lady, deixei alguma dúvida? Fui clara naquilo que eu queria trazer? Comenta aí, pessoal, comenta aí. Diz se eu fui clara, se houve entendimento,
se houve clareza, se não houve dúvida na minha fala, que eu não quero trazer dúvida, muito pelo contrário, eu quero trazer clareza de vida, eu quero trazer a luz do entendimento, eu quero te deixar clara sobre aquilo que a vida me pede para eu trazer aqui nas minhas lives. Quem tá aí, diz, comenta, fui clara, fez sentido aquilo que eu falei, fez sentido o que eu acabei de falar com vocês, fez muito sentido. O que vocês sentiram disso? Que eu quero ser melhor, porque eu quero trazer cada vez mais clareza, porque eu quero trazer um despertar do ser, sabe? Eu entendi. Um dia eu vou vos contar uma coisa, eu não sei se eu devia contar, mas eu sou fofoqueira, muito produtiva, clara e real. Beijo. Muito obrigada, meu amor. Eu vou vos contar uma coisa, um dia, de tanto procurar, obrigada, meu amor. Eu entrei no meu quarto, chorei e disse, pai, quem eu sou? O que eu vim cá fazer? Por quê? Fiz várias perguntas a ele. E naquele dia eu não tive resposta. Ele não me respondeu. De manhã eu tive tanta resposta dele que aí, naquele dia, eu tive convicção de quem eu era. Naquele dia eu tive convicção de onde é que eu pertencia e de quem eu era filha. Foi tão lindo. Naquele dia foi tão lindo que valeu a pena entrar dentro do meu quarto e perguntar a ele. Eu questionei, eu disse, mas se o Senhor está aqui, se o Senhor me ouve. Às vezes nós brigamos com Deus, sabe? E naquele dia eu entrei no meu quarto, eu briguei com ele. Disse, pai, então, eu estou aqui, que eu fiz várias perguntas a ele. E naquele dia não tive resposta. Eu acho que eu dei por mim, dormi. Quando acordei é que eu senti que amanheceu. E no dia seguinte, eu tive tanta clareza. Ele me mandou tantos sinais, tantos sinais, para me dizer que eu era filha, que eu pertencia a ele, que eu precisava trazer clareza para as pessoas, que eu precisava estar no lugar onde eu estou hoje, que eu preciso manter firme nesse lugar, porque há tantas pessoas que vão ser libertadas, que vão ser abertas a mente delas através do conteúdo que eu levo, que eu vou levar com tanto amor no meu coração, que vai ser muito prazeroso trazer todos os dias e sempre que eu puder aqui, conteúdos maravilhosos. Beijo, meu amor. Sempre que me entrego a Deus, Ele me dá um sinal. Oh, que maravilha. Ele é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar dele, porque eu sou apaixonada por ele. E que bom que somos apaixonadas por ele. Até quinta-feira, às 7h10. E eu prometo cumprir. Eu tô aqui a prometer a mim, ao universo, online, que eu vou entrar na live todas as quinta-feiras, às 7h10, para falar sobre um tema que ajuda a trazer clareza. E eu vou cumprir a minha missão até o fim. Porque eu entendi o meu chamado e eu não vou abrir mão. Por isso eu estou a fazer esse compromisso online, para que eu lembre que eu fiz esse compromisso online, para que se eu não cumprir, eu seja envergonhada por mim mesma pelas minhas palavras. Beijo, Júnior, Leide, todos aqueles que entraram aqui, 1 hora de live, tanta coisa que foi falada aqui. E beijo, 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 beijo. E beijo também para quem vai assistir. Gratidão pela tua presença e pela tua interação também.